Olá, meu nome é Camila Ferraz. Eu vou apresentar meu pôster referente ao estágio 3, realizado no Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul, na área de toxicologia clínica. Então, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Biomedicina, número 135, do dia 3 de abril de 2007, a toxicologia é uma ciência multidisciplinar que tem como objetivo de estudo os efeitos adversos das substâncias químicas sobre os organismos. Por esse motivo, a toxicologia possui vários ramos, sendo os principais a toxicologia experimental, que utiliza animais para testar o mecanismo de ação dos medicamentos e fármacos, a toxicologia analítica, que tem como objetivo identificar, quantificar toxicantes em diversas matrizes biológicas ou não, como água, ar e solo, e a toxicologia clínica, que será o foco da apresentação. E ela trata dos pacientes intoxicados, fazendo o diagnóstico e orientando o tratamento mais adequado. As competências do biomédico habilitado em toxicologia são analisar os efeitos adversos de substâncias que possam ser tóxicas, como cosméticos, medicamentos, veneno de inseto, etc. Realizar o diagnóstico laboratorial de intoxicações humanas e animais. Realizar estudos ou exames em cromatografia de camada delgada, cromatografia líquida, cromatografia em fase gasosa, cromatografia de alta pressão e sintomatologia. Atuar na dosagem de metais pesados e drogas de abuso. E também elaborar plano e gerenciar as atividades relativas à área da toxicologia. Os procedimentos realizados no Centro de Informação Toxicológica são análises para a determinação da presença de drogas de abuso em urina, colaborando com esforços públicos na redução de danos aos dependentes químicos ligados à instituição de saúde que tratam desses pacientes. O CIT ele tem contrato com vários hospitais de Porto Alegre, como o Hospital Vila Nova, o São Pedro também, hospitais esses que possuem uma ala psiquiátrica específica para dependentes químicos. E semanalmente, o CIT recebe as amostras desses pacientes em tratamento e nós avaliamos se eles estão fazendo uso das substâncias, como drogas de abuso ou não, para ir para o médico fazer a tomada de decisão. O CIT também fornece análises toxicológicas de emergência e assim contribui para a qualificação do diagnóstico e monitoramento de casos de intoxicação, através de reconhecimento do agente e, consequentemente, estabelecimento do tratamento clínico precoce e adequado ao paciente. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a rotina emergencial. As substâncias analisadas são drogas de abuso como cocaína, crack, maconha, anfetamina, metanfetamina, como êxtase. Os medicamentos são dosagem de acetaminofém, carbamazepina, salicilatos, detecção de benzodiazepínicos, dosagem de barbitúricos, antidepressivo tricíclico, opiáceos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, estimulantes do sistema nervoso central e antihistamínicos. Como pode se visualizar ali na primeira foto, fazemos uma triagem de amostra na amostra de urina. Essa triagem ela vai nos direcionar, junto do quadro clínico do paciente, a fazer exames complementares para o diagnóstico. Possuímos então o IC-ECO12 drogas e, diferentemente de outros testes rápidos, o teste toxicológico, para ser positivo, não aparece nenhuma faixa. Ele fica em branco e, quando é negativo, apresenta faixa cor-de-rosa, indicando a negatividade do teste. Todas as análises de triagem que apresentarem um resultado positivo
devem ser confirmadas com métodos confirmatórios específicos. E o equipamento que a gente mais utiliza para fazer essas análises de confirmação é a cromatografia gasosa acoplada à espectrofotometria de massas, é o CGMS que a gente fala. Nesse equipamento, nós conseguimos detectar várias substâncias pertencentes a drogas de abuso, como cocaína, anfetamina, ketamina e vários medicamentos, como clorpromazina, amitriptilina, fluoxetina, estalopram, ácido valproico, entre outros. A rotina emergencial do CIT possui plantonistas, estagiários de medicina, que atende telefonemas de hospitais 24 horas todos os dias. Com esse atendimento, eles abrem um caso no sistema, informando a circunstância da exposição. Normalmente é por tentativa de suicídio ou crianças intoxicadas por negligências dos responsáveis. E nesse atendimento, eles nos direcionam qual a suspeita, se existe algum fármaco utilizado. E com isso, após o recebimento da amostra, fizemos a triagem com o Eco 12 e, caso positivo, prosseguimos com os confirmatórios. Quando já se sabe qual o tipo de intoxicação e ela for de acetaminofém, carbamazepina ou fenobarbital, além do screening de triagem, é feita análises de doseamento para essas substâncias. Esse doseamento, a matriz é soro. Com isso, nós conseguimos quantificar quanto de acetaminofém, paracetamol, tem sérico daquele paciente. Ao lado das fotos também, nós temos o pico do espectro do CGMS para o confirmatório dos medicamentos. E nas outras fotos também temos o teste confirmatório de maconha pelo método de HPTLC. Esse teste é um teste qualitativo. E ali o teste do acetaminofém, ele é feito por espectrofotômetro. Conforme a coloração, o espectrofotômetro nos diz a dosagem sérica. E também ali do lado temos a placa de CCD de medicamentos. Então, nessa rotina emergencial, as análises mais executadas são a dosagem de acetaminofém por tentativa de suicídio, dosagem de fenobarbital também por tentativa de suicídio, carbamazepina, normalmente carbamazepina em crianças por erro de dosagem. Os confirmatórios de cocaína são muito feitos na rotina emergencial e também na rotina dos contratos com hospitais, são feitos muitos testes de cocaína, análises confirmatórias para maconha e confirmatórios também para anfetaminas. Essa foi então minha apresentação. Muito obrigada pela atenção. Abraço.